Oi, oi, boa tarde. Começa agora mais um Por uma Vida Melhor. Meu nome é Michel Gomes. Estou aqui nesse programa que discute saúde, bem-estar. E hoje, excepcionalmente, o programa não está sendo na faixa das 11 horas, como a gente faz toda semana, por causa de algumas mudanças na nossa programação. Estou aqui com o Dr. Sávio Teixeira, psiquiatra. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Michel, pelo convite. Espero que a gente possa discutir saúde mental nessa live com muito gosto, e principalmente nessa época de coronavírus. É isso aí, ele já deu um spoilerzinho do que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental em tempo de coronavírus. A gente sabe que tem que cuidar também da saúde mental, porque, para quem não sabe, a saúde mental influencia também na imunidade, não é, doutor? Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E para começar, vamos falar com o Sávio Teixeira, como eu já falei, para quem acabou de entrar. Deixa seu like, fala aqui com a gente, vou compartilhar aqui para todo mundo e envie suas perguntas, participe, o doutor vai tentar responder tudo que vocês enviarem. E para começar, a gente está com o jornalismo, a gente está falando sobre jornalismo bastante e nesse meio tempo tem muita coisa sobre informação, a gente recebe muita informação, transmite muita informação e isso pode oferecer perigos, né, para quem tem transtornos e também para quem não tem. Nessa era de informação, qual é a sua dica para se informar e não sofrer, por exemplo, uma overdose de informações e sofrer os impactos desses problemas? Então, nessa fase de informação, é claro que existem 1000 benefícios da gente estar se informando o tempo todo, receber essa informação de maneira muito fácil, mas, principalmente nessas épocas de crise, nessa época de pandemia do coronavírus, a gente tem um risco muito grande, porque a gente recebe informações de todos os tipos, de todas as fontes, o tempo todo. Só se fala nisso o dia todo. Os meios não estão errados, tem que falar disso porque é um assunto grave, um assunto que exige nosso comportamento, a gente seguir as medidas, mas se a gente ouve isso o dia todo, a gente pode acabar ficando um pouco impressionado com a situação e aumentar nossos níveis de ansiedade. Isso pode gerar um certo pânico coletivo, em níveis individuais pode inclusive abaixar a sua imunidade, porque você fica estressado, ansioso, etc. Então, não é legal que a gente tenha informação demais. O que eu recomendo? A gente sabe que existem fontes oficiais, fontes seguras de informação, né? São os veículos de comunicação oficiais, são o Ministério da Saúde, que está publicando em todos os meios possíveis, Secretaria do Estado de Saúde, OMS. A gente sabe que esses meios divulgam informação com cuidado para passar para a gente da maneira correta e divulgam informações verídicas. Então a gente não precisa se preocupar com a veracidade dessas informações. Então, esse tipo de informação é informação benéfica. O que eu recomendo? A gente tira uma ou dois momentos do dia, pode ser começo da manhã, final da tarde, por exemplo, ou só um momento, e se atualize do dia sobre o coronavírus. Veja quais são as novidades, o que tem acontecido, quais são as perspectivas, quais são as novas recomendações, porque elas estão mudando a cada dia, e depois disso, tente não falar sobre isso. É difícil falar não pense sobre isso, porque a gente acaba pensando. Mas, por exemplo, vá conversar com os familiares que estão lá na casa com você, tente não falar sobre isso, fale sobre outros assuntos, né? Viva a vida, mesmo que com algumas restrições, além do coronavírus. Acho que essa é uma recomendação importante. Muito bacana, doutor. E lembrando que nosso portal, nosso site popular está liberado, todas as notícias de coronavírus relacionadas ao Covid-19 estão liberadas, você pode se informar, jornalismo de qualidade, apuração de ótimos jornalistas. Acompanhem então, tudo que a gente está postando nas nossas redes sociais, a gente está fazendo um trabalho muito bacana e isso é para vocês, é o serviço para a comunidade. E ainda na informação, existem muitos perigos nas informações falsas, nas fake news e em notícias sensacionalistas. Isso pode afetar diretamente a saúde mental de quem lê e de quem assiste, não é verdade, doutor? Sim, é bem verdade isso, Michel. Vocês já devem ter observado, porque eu tenho observado nessas últimas semanas, que a gente recebe informações de todos os meios possíveis. Então a gente vai, por exemplo, se conectar à nossa rede social ou ir para nossas mensagens no celular e a gente tem aquele monte de vídeos, aquele monte de áudios, informações que você, inclusive, às vezes nem sabe de onde estão saindo sobre essa pandemia do coronavírus. E é óbvio, gente, que existem muitas fake news, as famosas fake news. Existem informações que não são verdadeiras ou que estão exageradas.
O que isso gera? Isso gera impressionabilidade, a gente fica impressionado com aquilo. Às vezes a gente até entra em certo desespero. Eu vejo muita gente entrando em desespero por vídeos e áudios que estão recebendo via WhatsApp, via Facebook, Instagram, certo? Isso não é legal, a gente tem que tentar filtrar as fontes mais do que nunca. Isso é algo que a gente tem que levar para a vida, mas nesse estágio atual de pandemia, de crise mundial, a gente tem que focar muito nisso, fontes confiáveis, certo? Não é alguém que você gosta muito te mandou um vídeo lá no WhatsApp sobre a situação, você nem sabe se aquilo é real, você nem sabe se aquilo é de agora, certo? Então vamos tentar filtrar as informações. Outra coisa, se você não sabe a veracidade da informação, se não é um fato, tente não repassar. Tá? Porque quando a gente repassa, eu sei que a intenção não é ruim, a gente quer informar pessoas queridas ao nosso redor da situação, mas tente passar apenas informações oficiais. Outra coisa, tem pessoas que acabam que são mais impressionáveis, tem pessoas que você nem sabe se são ou não impressionáveis. Não passe essas coisas sensacionalistas que a gente acaba recebendo. Vamos tentar podar isso. Se a gente faz a nossa parte nesse quesito também, a gente tem mais informação válida circulando, tá? Entendi. E nesse meio tempo, nesse tempo de coronavírus, a gente tem que pensar também muito na racionalidade e na emoção. Como ponderar, tem como ter um equilíbrio entre isso para ter uma saúde mental? A saúde mental é basicamente o equilíbrio entre a nossa emoção com a nossa razão. Eu costumo dizer que quando a nossa emoção está à flor da pele, a gente perde a racionalidade. É como se a gente não tivesse nosso poder cognitivo, nossa inteligência, a gente faz coisas que a gente não queria, a gente faz ações por impulso, a gente não raciocina muito bem. Né? E nessa fase, óbvio que a gente fica tomado por emoção de medo, né? Emoção de pavor, né? Aquela tensão que fica do que vai acontecer, né? Se as pessoas que eu gosto vão ficar bem, quanto que eu vou poder voltar às minhas atividades, quanto tempo será que isso vai durar, eu tinha planos, como é que eu vou fazer, enfim, a gente fica tenso, né? E é óbvio que a gente fica tenso, é comum que a gente fique tenso, todo mundo está mais tenso por conta desse coronavírus. O que eu falo é o seguinte, quando a emoção começar a tomar conta, você perceber que você está começando a ser tomado por pavor, por pânico, por desespero, vamos tentar pensar nas coisas racionais, assim, né? Pense nos fatos mesmo. Quais são os fatos? É uma pandemia que surgiu na China, a nível global. Alguns países estão sendo mais afetados do que outros. O Brasil está tomando medidas precoces para combater o coronavírus, certo? Medidas precoces. O Ministério da Saúde tem agido muito bem nessa parte, certo? E outra coisa, não é um vírus com alta letalidade, tá? A maioria de nós vai contrair o vírus e não vai ter sintoma, vão apresentar sintomas leves. Em população saudável, o risco chega a ser 0,2%, é um risco baixo de letalidade. E o contágio é importante. Por que a gente está tão preocupado e está recomendando até a gente ficar em casa, quarentena? Então, alguns países estão em quarentena absoluta. Porque o contágio de forma rápida e disseminada, a gente não está preparado para ele. E o sistema de saúde não está preparado para ele. É por isso que a gente pede para as pessoas ficarem em casa, evitarem contato, inclusive para proteger pessoas que a gente gosta, que às vezes estão em grupo de risco e às vezes podem padecer por conta do corona. Tá? Mas racionalmente a gente tem que pensar, é uma pandemia, as pandemias costumam apresentar esse comportamento, evolução muito rápida, disseminação muito rápida, mas elas passam. Tá? Isso é o comportamento esperado de uma pandemia, quanto tempo a gente ainda não sabe, medidas estão sendo tomadas para que isso seja contido, pesquisadores estão trabalhando arduamente para que a gente consiga vacina, consiga medicações, para que o número de óbitos diminua, para que as pessoas que precisem de leito de UTI diminua, mas é importante que a gente faça a nossa parte, é isso que a gente está pedindo, tá? Mas sem desespero, faça a sua parte e não se desespere quanto ao resto. Isso aí, muito interessante que você falou, que a gente estuda e analisa os pontos que são a letalidade, os sintomas. A gente tem que analisar todo esse contexto para não cair em uma preocupação excessiva, né? E outra coisa muito importante que as pessoas vão começar a enfrentar e já estão enfrentando, que é a mudança da rotina. E a mudança da rotina pode afetar totalmente a saúde mental, porque assim, as pessoas não vão poder mais fazer visitas, assim... A rotina vai ter que mudar, mas não pode perder a essência, sim, não é? Sim, isso é importantíssimo, Michel, porque a gente vai precisar mudar nossa rotina, todos nós, né? Todos nós vamos ter que fazer algumas restrições. É uma época de crise e a contenção de crise exige isso, mas seguindo as recomendações oficiais, mesmo assim a gente tem a possibilidade de fazer coisas muito interessantes. A gente tem a possibilidade de fazer uma rotina muito ativa, né? A gente precisa ficar em casa, não pode visitar, mas
você vai ficar em casa, se você for ficar sozinho ou for ficar com algum familiar, vocês podem fazer alguma coisa, né? Você pode colocar seu trabalho em dia, por exemplo, você pode aproveitar para ler. Sabe aquelas coisas que a gente fala, nossa, eu estou trabalhando muito, se eu tivesse tempo para fazer, eu faria, né? Você provavelmente vai fazer seu trabalho de casa, sobrando um tempo livre, aproveita para fazer essas coisas que você gostaria de fazer e que às vezes nunca tem tempo, né? Eu, por exemplo, tenho uma pilha de livros lá em casa entalhada lá e eu falo que eu vou ler e nunca consigo tempo. Agora eu acho que eu vou começar a ler esses livros, porque é algo que eu vou estar fazendo útil, vou estar me entretendo, não vou estar com a cabeça o tempo todo no corona e vai acabar sendo útil. Então, a recomendação é essa, façam coisas que sejam ativas, mantenham uma rotina ativa, mantenham horário de sono, sabe? Não fica virando noite, dormindo de dia, isso não é interessante para a saúde mental. Durma de noite, de dia mantenha atividades, faça sua própria comida, por exemplo, né? Cuide da alimentação, faça exercício em casa, tem muitos vídeos bons sobre isso, aplicativos inclusive, faça exercícios leves em casa, faça alongamento, enfim, faça alguma coisa que te faça ver que o dia está passando de forma saudável, sabe, que você está gastando tempo com coisas úteis e que, mesmo com a mudança de rotina e com as restrições, você goste de fazer, você encontre prazer nisso. É isso aí, atualizar aquela lista de filmes, a série que estava atrasada. Total, Tem que tentar driblar, né, e ter uma vida saudável também, apesar disso, para a gente não ficar parado. A gente está com algumas participações aqui, doutor. A Maiara Barroso disse: eu não estou bem com esse bombardeio de informações. O WhatsApp está lotado de fake news. Não é fácil. Deveríamos evitar propagar centenas de informações. Mara, a gente comentou um pouco disso. O doutor falou, não foi, doutor? Foi. Maiara, é interessantíssimo sua participação, porque de fato a gente está sendo bombardeado o tempo todo, tá? Primeira coisa, não repasse informações que você recebe. Se você, inclusive, quiser, não leia. Né? Às vezes você recebe, não precisa ler, não precisa nem, né, adentrar naquela matéria ou ver aquele vídeo, né? Ignora, certo? Se o WhatsApp estiver te incomodando muito, as redes sociais estiverem falando muito disso, evita. Tenta, como eu falei aqui no começo, reserva 1 ou 2 horas do dia para você ler a respeito do corona e de fontes confiáveis. Tá? Se cada um pensar igual você e não repassar esse tipo de coisa, acho que as coisas já melhoram bastante, a perspectiva já melhora, porque a gente vai parar de receber, né? Mas se você está se incomodando com o bombardeio, e o bombardeio de fato é algo muito ruim, porque a gente acaba ficando preocupado, né? Cria uma espécie de paranoia, vou colocar aqui entre aspas, a gente acaba ficando um pouco paranoico com essa situação toda, né? Não é interessante. Então, restrinja as informações que você recebe, você tem esse poder assim, de restringir, né? Se precisar ver o WhatsApp só 1 ou 2 vezes no dia, por exemplo, se seu trabalho não estiver relacionado com isso, e não repasse as informações, sempre verifique as fontes, apenas leia fontes confiáveis. É isso aí. Seguindo aqui com a nossa entrevista, em meio a essa pandemia, muita gente fala sobre histeria, só que histeria a gente sabe que é um termo tanto quanto difícil de ser abordado, né, doutor? Sim. Ontem eu falei sobre isso na rede social. Histeria é um termo que eu peço a vocês para não usarem, tá? Porque histeria é um termo que foi cunhado lá na psicanálise, nos adventos da psicanálise. A psicanálise ainda utiliza esse termo de alguma forma, mas ele é usado fora desse contexto de maneira pejorativa, né? Inclusive antes era usado para taxar mulheres, é um termo extremamente machista, assim, né? Aquelas mulheres com descontrole, eles taxavam de histéricos. A psiquiatria aboliu esse termo, histeria, porque é um termo pejorativo, tá? Que a gente usava de forma pejorativa. Então não use isso para essa pandemia. É errado a gente fazer isso, pessoal. Quando você fala que é uma histeria coletiva, dá a entender que é algo que não é grave, que é algo que o povo está exagerando demais e que, enfim, não tem essa dimensão toda. Tem! É uma pandemia grave, por isso que medidas extremas estão sendo tomadas, né? Mas não é fantasia, é algo real, certo? O que a gente fala é muito dessa questão psicológica, né? É claro que existe um pavor e que esse pavor pode inclusive prejudicar o nosso comportamento perante a crise e a pandemia. Mas chamar de histeria, por favor, não façam. Isso aí, a gente ficar atento a esses termos que podem parecer coisas simples e pequenas, mas que abrem um leque de outros pontos de vista, outras coisas para a gente discutir, né? O pessoal está aqui acompanhando, enviem as perguntas de vocês, compartilhem essa live com os amigos, mandem para a família. A gente teve mais uma participação aqui. A Maria Isabel disse que acha que vai ficar doida com tanta notícia sem crédito. Sou portadora de doenças autoimunes. Maria Isabel, obrigado pela interação aqui. É que nem a gente estava discutindo. Tem que
tem que se preocupar com toda forma de informação, toda forma que você recebe as informações, ficar atenta, seguir portais ou sites de notícia de qualidade que você tenha certeza para não cair em fake news e você prejudicar ainda mais a sua saúde mental. E agora, seguindo aqui, tem muita gente que não associa diretamente, não sabe, mas a saúde mental é diretamente ligada com a imunidade, né, doutor? Sim. Pode falar um pouco pra gente? Sim. A relação entre saúde mental e sistema imunológico ela é muito bem estabelecida. Né? Vocês já devem ter percebido, isso é comum a gente, por exemplo, em época que a gente está mais atarefado, mais estressado, a gente adoece mais. Então, por exemplo, aquela época que você está meio que sobrecarregado, está estressado com alguma coisa, às vezes a gente gripa, por exemplo. Isso não é por acaso, tá? Quando a gente está estressado, quando a gente não está com a saúde mental em dia, não está com o sono em dia, alimentação em dia, não está com a paz de espírito, pelo menos mínima, a gente adoece mais. O corpo libera sinais inflamatórios, libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso mobiliza, de certa forma, o sistema imunológico e enfraquece. Então, mais do que nunca, a gente precisa da nossa imunidade em dia, né? Então, tentem cuidar da saúde mental, porque a saúde mental está relacionada com a imunidade, né? Eu sei que vocês já estão tomando uma série de cuidados para melhorar a imunidade, uma série de profissionais está dando um monte de recomendações legais sobre isso, mas a saúde mental é tão importante quanto, tá? Cuidem dela, porque ela vai ser importante nesse momento. Isso aí, a gente tem que cuidar da saúde mental para fortalecer a imunidade. A gente está fazendo essas lives para vocês, para reforçar, para lembrar que é importante cuidar da saúde para evitar essa doença, né, doutor? Sim. E falando agora sobre o controle, tem muita gente que fica, mas o que eu posso fazer? Fica tentando controlar a situação, que é uma situação que não cabe a... Assim, você pode ajudar a controlar da sua forma higienizando, cuidando, mas você não tem o controle sobre toda a situação. E isso acaba afetando muita gente, pessoas que têm os transtornos e também pessoas que não têm, não é? Sim. A gente costuma, como um povo ansioso que a gente a focar muito nos aspectos que a gente não tem controle sobre, né? E o que o Michel falou é algo imprescindível. Se a gente foca em coisas que a gente não consegue controlar, a gente fica ansioso. Porque a gente não tem controle, a gente não vai conseguir nos mobilizar para controlar os resultados daquelas ações. Então, o que eu recomendo? Foque nas ações que vocês têm controle sobre elas. O que a gente tem controle? Seguir as recomendações que a OMS e o Ministério da Saúde estão pedindo, né? Cuidar da higiene, né? Lavar as mãos, tomar cuidado para não tocá-las no rosto. Às vezes a gente tem um vício de encostar no rosto, tentar se policiar quanto a isso, né? Cuidar mais da higiene dos ambientes que você vive, evitar contato com muitas pessoas, evitar aglomerações, né? Não fazer aglomerações, né? Manter distância mínima das pessoas. Isso são coisas que a gente pode fazer. A recomendação está explícita, você consegue encontrá-la muito facilmente hoje. Inclusive tem site, aplicativo só sobre o coronavírus do SUS, tá? E ele é bastante legal, é bastante informativo. Então, sigam as recomendações oficiais. E o resto? O resto tem outras pessoas muito competentes cuidando disso, né? Autoridades sanitárias, autoridades de saúde, autoridades políticas, cientistas, pesquisadores, médicos, profissionais de saúde. Tem muita gente preocupada com o resto, que não cabe a nós da população de forma geral. O que cabe a nós é isso, seguir as orientações. Seguimos as orientações e vamos tentar relaxar quanto ao resto, porque o resto não está sob nosso controle. Sim, é muito interessante a gente pensar no controle, né, igual você falou. E as pessoas que já têm algum transtorno, por exemplo, ansiedade, depressão, o que elas podem fazer a mais para reforçar a saúde mental e garantir uma boa qualidade de vida nesse tempo agora? Então, as pessoas que já fazem tratamento, né, de saúde mental, mais do que nunca, tentem se cuidar, seguir as recomendações do seu médico, do seu psicólogo, porque é importante que você mantenha a sanidade mental e o equilíbrio nesse momento. Tá? Então não deixem de usar as medicações, tá? Eu sei que a gente está restrito, não dá para sair, por exemplo, para fazer exercícios fora, mas tentem fazer exercícios em casa. Exercício físico eu sempre bato muito na tecla, é algo importantíssimo para a manutenção da saúde mental, tá? Tente não ter essa overdose de notícias que a gente está comentando aqui, porque quer dizer, você já está em tratamento, a gente tem que tentar poupar
né, todos nós temos que tentar nos poupar do excesso, né, e se informar apenas do necessário, se informar apenas por fontes oficiais. Não fique nessa questão de ficar lendo sobre isso, vendo sobre isso, conversando sobre isso o tempo todo. Tente se poupar, faça atividades prazerosas, não esqueça das atividades prazerosas, mantenha uma rotina de sono, cuidado em dobro nessa época, pessoal, porque é importante que a gente mantenha o equilíbrio em nossa saúde. Já que a gente falou de equilíbrio, falando de formas de prevenção, a gente pode falar também sobre formas para as pessoas buscarem a tranquilidade. Pode dar umas dicas para a gente? Sim. Então, é muito individual, porque acho que cada um fica tranquilo de alguma forma diferente. A forma que eu fico tranquilo pode não ser a forma que você que está assistindo, a forma que te traga tranquilidade, mas existem algumas coisas que são muito bem estabelecidas, né? Primeiro é exercício físico. Exercício físico é algo muito bem estabelecido para a estabilidade mental. Então, libera citocinas boas, libera hormônios bons para a gente, melhora a nossa qualidade de sono, melhora a nossa qualidade de vida. Exercício físico tentem fazer em casa. Existem muitos meios de fazer em casa, tá? A gente tem muito profissional bom aí na internet, que passa alguns treinos. Claro que se você tiver a recomendação médica, não saia fazendo exercício, né, do nada, é importante a gente ressaltar isso. Mas se você tem o hábito já de fazer exercício, procure um treino alternativo, fale com o seu professor, procure na internet. Outra coisa, meditação. Eu sei que tem muita gente que fala, meditação, não consigo meditar. Mas existem umas práticas que a gente encontra também muito facilmente, com profissionais muito capacitados, iniciais, práticas iniciantes. Quem sabe não é hora de você começar uma atividade dessa, né? A gente às vezes não tem muita paciência, mas essas práticas iniciais são muito boas, vão introduzindo a gente à prática. Meditação é muito bem estabelecido no meio científico para que a gente consiga controlar a nossa ansiedade. Se você já faz tratamento com psicólogo, por exemplo, muitos psicólogos estão adotando atendimento online, então você pode fazer da sua própria casa o atendimento com o seu psicólogo, né? Outra coisa, fazer atividades prazerosas. Eu sei que muita gente vai continuar trabalhando de casa, né, a rotina de trabalho. Faça a sua rotina de trabalho, mas não esqueça que você tem o tempo de descanso, assim como se você estivesse trabalhando fora, né? Então, no seu período de descanso, aproveite, né? Faça atividades prazerosas, se você gosta de ler, se você gosta de assistir série, né? Eu tenho certeza que tem uma pilha de séries e filmes que você gostaria de ter assistido nesses tempos, nesses últimos meses e não assistiu. Quem sabe não é hora de colocar isso em dia. Isso tudo vai nos gerando tranquilidade, porque vai tirando o nosso foco dessa questão do corona, né? A gente vai conseguindo ter uma percepção mais ampla da situação, tirar nosso foco disso. E outro ponto importante que a gente vê agora com esse coronavírus é também o preconceito e a estigmação com as pessoas que têm o vírus, né, doutor? Sim. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Pessoal, a pessoa que contraiu o vírus, ela está passando por um momento muito difícil, imaginem só, não sei se é o caso de vocês ou de algum conhecido de vocês, mas imagina que a pessoa já tem que ficar isolada, né, fisicamente, ela não pode entrar em contato muitas vezes nem com o familiar que mora na própria casa, ela está isolada fisicamente, e o que eu tenho visto nas últimas semanas é um preconceito, uma pressão muito grande em cima dessas pessoas, tá? Não façam isso, essas pessoas, isso é crueldade, essas pessoas não têm culpa de terem contraído o vírus e agora elas estão passando por um momento difícil, tenham empatia, mesmo que a gente não possa ter contato físico, mostre seu apoio para essa pessoa, dê uma companhia virtual se for alguém próximo de você, por exemplo, né? Ajude essa pessoa a se entreter, sei lá, leve uns livros, algumas coisas para ela assistir, dê recomendações de séries, por exemplo, né? Não tratem elas com estigma, sabe? Como se fossem algo a ser evitado, como se fossem, sabe, preconceito mesmo, algo que a gente faz, às vezes, inconscientemente. Não tratem as pessoas dessa forma, elas já estão passando por dificuldades e a gente tem que, mais do que nunca, exercer empatia, mais do que nunca, se mobilizar como sociedade, como comunidade, para passar por isso juntos, né? É o que a gente tem que fazer. A gente recebeu mais algumas participações aqui. A Heloísa Cristina Rodrigues, ela fala: minha cabeça fica igual um computador, eu penso nessa doença o dia todo. É muito do que a gente discutiu, né, doutor? Como eu falei, nessa época é comum que a gente pense muito nisso, né? Porque é uma situação grave e uma situação grande, né? Uma pandemia global. Mas siga as recomendações que a gente está falando aqui durante essa live, sabe? Tente se informar por fontes confiáveis apenas 1 ou 2 vezes ao dia. No resto do dia, tente conversar sobre outras coisas, mexer com outros assuntos. Se você está na internet, veja outros assuntos, não entre nesses sites. Procure fazer atividades que não remetem ao coronavírus, né? Se você vai conversar com alguém, se suas redes sociais estão, né, repletas de informações sobre o coronavírus, tente evitá-las, porque
isso vai gerando na gente certa aflição mesmo, a gente fica aflito de receber tanta informação, tá? Então tente fazer essas medidas que talvez o seu caso seja resolvido. Caso não seja resolvido, quem sabe compensa você procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Eu costumo dizer que a gente precisa ficar preocupado, mas a preocupação não pode ser maior do que o perigo do vírus em si. Se a gente está ficando pior, né, se a gente está pior pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação, do que pelo risco de fato que existe da pandemia, a gente talvez tenha que procurar ajuda. Isso aí, já que a gente falou de ajuda, dá dicas para as pessoas de como procurarem essa ajuda profissional, porque agora também, mesmo com essas dicas que a gente deu, a rotina até dos médicos vai mudar um pouquinho, né? A gente pode falar sobre isso? As recomendações estão direcionando a gente para atendimentos mais urgentes, emergência e urgência, e pacientes que fazem acompanhamento crônico, a gente entende que eles também não podem ficar sem acompanhamento, né? Então, por exemplo, as rotinas dos psiquiatras provavelmente vai se manter, claro que menor do que o costume, mas vai se manter. Se seu caso é urgente, por exemplo, comunique com a secretária do psiquiatra ou com o próprio psiquiatra para que ele possa te encaixar, porque casos urgentes estão previstos. Casos eletivos que a gente fala, esses casos que podem esperar, tem que esperar um pouquinho, né? As psicólogas, a maioria, estão atendendo via Skype, né? Via formato digital. Quem sabe isso não é uma boa para você nesse momento, né? Se você está preocupado, quer procurar uma ajuda, contate alguma, fale com ela. Às vezes você pode ir na sua própria casa fazer uma sessão de terapia e isso talvez vai te ajudar. Isso aí, a gente recebeu mais uma participação aqui. A Elza Rodrigues da Itália mandou uma mensagem aqui pra gente. Difícil para quem está em quarentena aqui na Itália. Tento desligar do assunto, mas é difícil. Não aguento mais ouvir o som da ambulância. O que fazer? Como é que é o nome? O nome dela é Elza Rodrigues. Elza, obrigado pela participação. Imagino que a situação aí de fato não esteja fácil, né? A gente consegue imaginar, mas acho que só vocês que estão passando por isso sabem o que de fato está acontecendo, né? A gente está aqui no Brasil lutando para que a gente não chegue no estado que a Itália se encontra, né? E eu sei que é difícil não preocupar com isso, né? Quando eu falo para tentar não preocupar, eu sei que não é fácil, né? Como se fosse fácil você simplesmente desligar de algo que está acontecendo. Mas às vezes é algo que a gente tem que forçar um pouco, né? Eu sei que você está escutando ambulância, enfim, deve escutar notícias o tempo todo, mas tente fazer atividades que te desliguem um pouco, né? Mesmo que isso no começo pareça forçado, né? Vou ler um livro, não consigo. Tente forçar um pouco, leia esse livro. Se não estiver conseguindo ler o livro, vai assistir alguma coisa mais fácil, uma série dessas que não precisa pensar muito, que te entretém, né? Tenta conversar com as pessoas que estão no seu caso sobre outros assuntos, né? Eu vi uma sugestão na internet que eu achei bacana. Às vezes é hora de você, por exemplo, rever álbum de fotos, organizar coisas que você gostaria de ter organizado e nunca tinha tempo, né? Organizar armários, separar roupas, por exemplo, para doação, né? Eu sei que é difícil a gente pensar que existe uma vida fora dessa pandemia, principalmente em lugares que estão afetados, mas vamos tentar. Às vezes vale a pena a gente tentar, de fato, se desligar disso um pouco, porque a esperança é que isso passe o mais rápido possível. Muito obrigado, doutora Elza, agradeceu aqui pela resposta. É isso aí, gente. Obrigado. Podem mandar perguntas, a gente vai... se vocês quiserem, pode mandar que a gente repassa para ele, a gente encaminha para vocês a resposta, porque a nossa live já está chegando ao fim. Agradeço a participação de todo mundo aqui, a Patrícia, Rosélia, a Maria, Maiara, Eliana, Ivan, tem muita gente participando, mandando as perguntas, assistindo, deixando o like. É isso aí, gente, o Popular fornecendo conteúdo de qualidade, o doutor continua à disposição aqui, vocês podem enviar perguntas se precisar e a gente encaminha para eles. Estamos produzindo em conjunto uma série de vídeos sobre saúde mental também na época do coronavírus e a gente vai postar nas nossas redes sociais nos próximos dias. Muito obrigado pela participação, doutor. Michel, muito obrigado pelo convite. Isso que o Popular está fazendo é de extrema importância, é um veículo muito sério, é uma das fontes que a gente pode procurar para saber informações. E saúde mental é um termo que às vezes a gente vai relegando, e nessa época que a gente tem que preocupar com o corona, às vezes a gente vai deixando de lado. Vocês se preocuparam com isso. Estou realmente à disposição de quem puder, de quem quiser. Podem me enviar perguntas, tá? O objetivo é que a gente se ajude mutuamente, né? A gente precisa de todo mundo nesse momento. A gente precisa que a gente se mobilize para que isso passe da melhor maneira possível. É isso aí. Lembrando das dicas, ele falou para a gente assistir filmes, ler livros, fazer o exercício em casa, que é importante. Tem vários canais no YouTube que ensinam, aplicativos. Então, gente, vamos cuidar da saúde mental, porque o corpo, a mente precisa estar bem, tudo tem que ficar bem para a sua imunidade ficar forte, para você ficar bem e a gente prevenir e combater esse coronavírus.
Muito obrigado e até a Obrigado, próxima. pessoal. Abraço.